Hoje vou falar sobre 10 práticas abusivas, práticas contra o consumidor. Todos nós sabemos que as empresas, os comerciantes, sejam por desconhecimento de lei ou má fé mesmo, o consumidor muitas vezes acaba sendo lesado por não saber identificar tais práticas. Ele ainda é considerado a parte mais fraca da relação de consumo porque ele não domina o conhecimento total, o que pode levá-lo a passar por situações de obstrução do direito. Então, entre as 10 práticas abusivas mais comuns, temos a venda casada. Essa é uma prática muito comum que ocorre quando o consumidor ele é obrigado a levar um produto na compra de outro. Isso acontece quando o consumidor não tem vontade, mas se sente obrigado a comprar. Um exemplo claro desse são os contratos bancários, onde além de você efetuar um financiamento, você tem que aderir também a um contrato de seguro, ou mesmo os contratos de telefonia móvel, onde, onde você, para fazer uso de um serviço, você tem que contratar outro. 2. Mentir sobre a falta de um produto. Isso acontece quando o fornecedor alega falta do produto no estoque e a informação é falsa. Na verdade, ele tem o produto, só que ele conduz o consumidor a comprar outro produto, agindo assim de má fé. Essa é uma prática abusiva e ilegal. Envio de produto não solicitado. O fornecedor ele não pode, de forma alguma, enviar um produto para a sua residência, para a residência do consumidor, sem que tenha sido solicitado. Se isso acontecer, o consumidor pode considerar que o produto foi enviado como amostra grátis e não é obrigado a pagar. Segundo o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor não é obrigado a pagar produtos ou serviços não solicitados. 4. Cobranças abusivas de dívidas. Isso muito comum em tempos de crises. Durante a cobrança de dívidas, o fornecedor ele não pode utilizar-se da fraqueza ou da ignorância do consumidor como vantagem. Ele também não pode utilizar-se da sua idade, saúde, conhecimento ou posição social na contratação de um produto ou serviço. O fornecedor ele não pode, de maneira alguma, prometer retirar a dívida do consumidor mediante uma taxa de abertura, por exemplo, de outro crédito. 5. Contratação de um serviço sem apresentação de orçamento prévio. O orçamento é um documento importante que dará condições ao consumidor de saber como serão relacionados os serviços com valores de mão de obra, além dos serviços e obrigações das partes envolvidas. O consumidor, no entanto, não é obrigado a aceitar o serviço sem a apresentação de um orçamento que contenha todos os dados importantes e, além de tudo, o prazo de execução, além de eventuais também custos adicionais. 6. Humilhação ou difamação. O fornecedor não pode humilhar ou difamar o consumidor porque ele exerceu o seu direito. Isso ocorre quando o consumidor vai reclamar os seus direitos dentro da lei e o fornecedor repassa alguma informação depreciativa, fala mal ou divulga reclamação em alguma mídia social. Isso são provas que envolvem danos morais. 7. Falta de fixação de prazo nas prestações de serviços. O prestador de serviço ele não pode deixar de estipular um prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar esta delimitação do prazo à sua vontade própria. Isso deve ser combinado entre as duas partes e deve ser oferecido e cumprido. O prestador de serviço deve informar por escrito o prazo para cumprimento da execução e entrega do produto. 8. Reajuste de preço acima da média. Veja bem os postos de combustíveis. É considerada prática abusiva o reajuste de preços diferente do que é legal ou estabelecido em contratos. Os aumentos devem ser feitos de acordo com o que está previsto no documento. Tanto fornecedor quanto consumidor são obrigados a cumprirem os reajustes, desde que sejam legais.
O que não pode acontecer é o fornecedor modificar ou aumentar qualquer valor que não estiver escrito no documento. 9. Não entregar cupom fiscal após a compra. É obrigatória a entrega do cupom fiscal após a compra, na venda de produtos ou na prestação de serviço. O descumprimento é considerado uma infração à Lei 8.137 de 1990, que proíbe esta prática. E a 10ª e por última prática abusiva comum hoje em dia é cobrar preços diferentes em cartões de crédito ou cheque. O preço à vista deve ser igual nos pagamentos em cheque, cartão ou dinheiro. O comerciante não pode fazer diferenciação de preços nesse caso. Caso o consumidor se depare com alguma dessas situações, pode se dirigir diretamente ao fornecedor para resolver a questão ou procurar seus direitos na justiça. Não se esqueçam de se inscreverem no meu canal, Cristiano Covas Advogado. É indolor e não custa nada. Deixe seu like aí. Boa tarde.